Estamos de volta com conexão pela TV e pela 103.3. A terça-feira começou com sol e tempo firme. As temperaturas hoje devem alcançar marcas típicas do verão em todo o estado. Em São Leopoldo pode chegar aos 33 graus. Acompanhe agora a previsão para a quarta-feira. Nesta quarta-feira, a presença de uma grande massa de ar seco sobre o sul garante um dia de muito sol em todas as regiões. Não há previsão de chuva e a temperatura será elevada durante a tarde. Nos vales e encosta da serra, o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 16 e 30 graus. Em Flores da Cunha, os termômetros marcam entre 14 e 28 graus. Em Sapucaia do Sul, a mínima é de 17 e máxima de 30. Em Parobé, as temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. Em Imbé, mínima de 17 e a máxima atinge os 30 graus. Uma pesquisa da Universidade de São Paulo concluiu que 9,5% da população brasileira já teve pensamentos suicidas e mais de 3% das pessoas já tentaram tirar a própria vida. O resultado foi apresentado às vésperas do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, lembrado hoje, 10 de setembro. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Vinícius Guimarães Dornelles, que é professor do curso de Psicologia da Unicinos. Olá, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, né? É um prazer poder participar desse jornal com vocês. Tá legal, professor. Bom, a gente sabe que esse assunto ele é polêmico, ele é delicado, né, Rodrigo? As pessoas, a imprensa, a sociedade tratam com um certo cuidado, uma certa reserva. Por que isso acontece? Porque o suicídio, por si só, ele já é um grande tabu social. Já é uma questão naturalmente complicada de se conversar. Segundo, a prevenção ao suicídio é algo extremamente importante, é algo que muitas vezes é encarado por governos como algo secundário. Mas nós temos uma grande questão também, que seria o terceiro caso, da divulgação dos casos onde ocorrem poderem ser fatores influentes em novas tentativas. Então, esses três fatores fazem com que isso seja tratado como se fosse um tabu, como se fosse algo mais complexo de trabalhar. Além do que, o suicídio é uma quebra natural da vida. Então acontece, aquela ideia natural de tu crescer, de se desenvolver e depois vir a falecer, ela é interrompida no meio disso e interrompida a partir de um ato direcionado contra si mesmo. Então isso acaba sendo um fator complicador em falar sobre o tema. E que surpreende um pouco também, né? A gente teve, né, nessa domingo para segunda, né, a morte do Champion, muito jovem, né, um músico jovem, baixista do Charlie Brown Jr., né, que faleceu supostamente como suicídio, né? Mas a gente vê, né, na verdade, pelas pesquisas que pessoas mais velhas geralmente cometem suicídio, né? Acima de 60 anos, professor. Por que isso acontece? O estudo que nós temos mais claro sobre isso, ele tem uma população bem específica, que seriam homens brancos acima de 55 anos, que acabaram de perder emprego ou se aposentaram. Existe uma relação muito forte entre suicídio e perda de esperança, entre desesperança e suicídio. O suicídio ele pode acontecer em diversos casos. Ele pode acontecer tanto por uma questão impulsiva, então a pessoa teve um impulso e acabou cometendo, uma questão de aliviar uma emoção negativa, de estou muito mal e eu acabo tentando o suicídio para tentar aliviar aquilo que eu estou sentindo, ou muitas vezes existe inclusive uma perspectiva mágica sobre o suicídio, que é bom, eu vou me matar para as pessoas verem como é que é, para depois no meu enterro elas estarem lá no caixão. Então existem vários componentes, mas uma coisa central, a questão da desesperança é algo muito importante. Então acontece, à medida que as pessoas vão perdendo função social, seja por não conseguirem mais emprego, seja por se aposentarem, terem direcionado a sua vida inteira para o trabalho e não terem desenvolvido outras coisas que não isso, é um fator que coloca essa população em risco. E, professor, é possível classificar o suicídio como uma doença ou como um sintoma, por exemplo? O suicídio é um sintoma muito específico de diversos quadros patológicos. O suicídio ele deve ser combatido em todas as suas instâncias. Aliás, ele é passível de ser combatido. Existem diversas intervenções que previnem suicídio. Diz, inclusive, que a pessoa, quando está pensando no suicídio, ela dá também dicas para as pessoas que estão perto também, se tem amigos, se tem familiares, vai dando dicas, a pessoa pode ter um diagnóstico disso. É que é muito complicado nós colocarmos dessa forma, embora isso de fato ocorra, a pessoa dá alguns sinais, mas é complicado colocar isso porque se tu te colocar no lugar de um familiar, de uma pessoa que teve uma conduta dessas, é um peso muito grande esse. Tu nunca vai imaginar que um ente querido teu, um ente amado teu vai fazer isso. Então é muito complicado a gente imaginar, porque os sinais são muito sutis. E, em geral, acontece. Quando o sinal é sutil de algo que a gente não gosta muito, em geral, a gente
interpreta como se fosse outra coisa. Não é uma questão patológica, uma questão natural, uma reação natural das pessoas. A OMS, inclusive, acredita que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados, inclusive, professor. Existe uma estratégia de prevenção para isso? Existem diversas estratégias. Algumas das mais eficazes envolvem trabalhar com um grupo de familiares, né? Ou seja, tu identificou que o paciente tem um pensamento suicida, uma ideação de morte, trabalhar estratégias específicas que ele possa usar para quando tiver essas ideações, sejam estratégias baseadas em consciência plena, sejam estratégias embasadas em usar o suporte social, usar a família ou usar amigos como fatores protetores, seja ligar para serviços de atendimento anti-suicídio, seja ligar para o próprio terapeuta em questão, quando se tem um terapeuta específico trabalhando com esse paciente. Então, existem muitas intervenções que são comprovadamente eficazes internacionalmente, que servem para prevenir o suicídio. Mas, vamos lembrar, a principal intervenção para o suicídio, de prevenção, são intervenções direcionadas ao aumento da qualidade de vida das pessoas. Isso é uma intervenção de prevenção ao suicídio. Promoção de saúde mental, isso é basicamente o que seria mais eficaz em termos de prevenção. E não esperar que a ideação suicida ocorra para daí tu começar a fazer um trabalho de contenção disso. Prioritariamente, deve-se trabalhar para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Isso, por si só, já é preventivo ao suicídio. E o governo brasileiro ele tem políticas públicas voltadas para isso, professor? Tem algumas. A gente sabe que tem aí, segundo o Ministério da Saúde, 25 casos são por dia de pessoas que cometem suicídio, né? Fora os que a gente não fica sabendo. Mas 25 é um número bastante considerável. Muito, muito considerável. O governo brasileiro ele tem algumas estratégias bem específicas, mas o grande problema em termos governamentais é que o investimento feito em estratégias de saúde, em geral, não são a grande prioridade do governo. Tu tem profissionais muito dedicados, profissionais que estão trabalhando o máximo que eles podem, mas, em geral, sem recursos adequados, sem tempo adequado para realizar um trabalho, porque as estratégias muitas vezes mudam de 4 em 4 anos. E nós temos uma defasagem muito grande em termos de números de eficácia das intervenções. As intervenções são pensadas, elas são feitas, mas tu não mensura a eficácia delas, para ver se realmente está na linha correta, porque não tem problema nenhum tu cometer um erro de intervenção, desde que ele seja corrigido a partir disso. Mas uma pessoa que está precisando de ajuda, por exemplo, professora, o que ela poderia procurar? Um centro de atenção psicossocial do seu município? Sim. É o melhor caminho? O melhor caminho é sempre procurar o posto de saúde mais próximo da residência, onde ele vai receber o tratamento adequado. Isso pensando em termos de saúde pública. Se nós estivermos trabalhando em termos de saúde privada, é procurar qualquer serviço que tenha atendimento de urgência. Aí depende, cada cidade tem os seus. Mas se nós pensarmos em saúde pública, se existe o risco, existe uma situação onde isso é importante, é crucial que a pessoa ou os familiares conduzam essa pessoa para um posto de saúde mais próximo, onde ela vai receber, a princípio, né, ela vai receber o atendimento mais adequado. O grande problema é que nem todo centro de saúde vai estar equipado para receber essas pessoas. Mas provavelmente ocorre um redirecionamento dessa pessoa para outro local. E certo, professor, aproveitando, a gente está aqui sendo acompanhado até, Rodrigo, né, por uma turma do curso de psicologia do professor. Como é que esse assunto ele também é tratado em sala de aula? Como é que esses alunos eles são preparados também para lidar com esse assunto? Em primeiro lugar, isso é tratado abertamente, né? Em termos de um curso de psicologia, nós sempre temos que saber que isso é uma possibilidade, que isso pode acontecer. Então, trabalhar para que eles aceitem as emoções deles em função disso, porque é muito complicado lidar com uma situação dessas, e trabalhar que eles tenham intervenções eficazes, que isso não seja algo que assuste tanto eles, que façam com que eles não saibam o que fazer. Explicar que existe um passo a passo do que deve ser feito, que esse passo a passo é flexível de pessoa para pessoa, enfim, só existe uma ordem de conduta, o que a gente chama de um algoritmo de tratamento para isso, e que muitas vezes esse algoritmo de tratamento vai ser eficaz, na maior parte das vezes, e quando ele não for eficaz, nós temos que revisar o que pode ter acontecido ao longo disso que nós poderíamos ter feito diferente para que isso fosse mais eficaz. Mas sempre trabalhando essa questão de aceitar que isso pode acontecer, aceitar as emoções que tu vai ter com isso, porque para o terapeuta é muito difícil. Tem um estudo muito interessante do Glenn O'Gabor, que foi em 2003, que ele fez um estudo qualitativo sobre qual era a percepção de terapeutas sobre mortes de pacientes, né? E ele concluiu que para mais de 75% dos terapeutas, a perda de um paciente é muito similar à perda de um familiar de primeiro grau. E realmente, para o terapeuta é muito mobilizador também a perda de um paciente. Então, trabalhar que essas emoções, que isso pode acontecer, que
faz parte do nosso trabalho e, principalmente, se estar atento àquilo que é o mais eficaz em termos de intervenção. Para ajudar o máximo possível, né, professor? Tá, muito obrigada pela tua participação, pelas informações. Até a próxima. Tá certo, eu que agradeço. Valeu. E o Conexão Unicinos de hoje fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições no nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. E participe com a gente enviando sugestões ou comentários para o facebook.com/TV Unicinos e no facebook.com/UnicinosFM. Nós voltamos amanhã, ao 12h30. Até lá, tchau!